Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez aqui estamos para mais um Show Mais. Muitíssimo obrigado. Obrigado pela presença de todos. Estamos dando início, pasmem os senhores, pasmem as senhoras, ao programa número, é inacreditável. Programa número já está aí na tela, 2348. Vocês fazem uma conta rapidinha aí, a gente pode fazer, vamos fazer juntos, não é? De segunda a sexta, o programa, 5 programas por semana, vezes 4 semanas, 20 programas por mês, vezes 12, 240 programas ano. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso. Aliás, você soltou isso antes da hora, porque, veja, para somar 2.348, leva mais de 10 anos. Tanto é que no último dia 1º de abril, bem no dia da mentira, o Show Mais completou 11 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Mas vai achar tudo maravilhoso agora? É o único programa de televisão também no qual o apresentador conversa com ele mesmo, um fenômeno da tecnologia. E nós queremos agradecer toda esta década no ar a vocês, telespectadores, a vocês que tanto colaboram com o nosso programa, desde o comecinho do Show Mais, na época dos telefones, lembra? É tudo por telefone, agora tudo por e-mail. Por isso que, insistentemente, eu passo o nosso portal para vocês, que é o www.tvmaisabc.com.br. Cuidado só, por favor, com o mais. Não use o símbolo matemático mais. Não funciona. Escreva por extenso MAIS, ficando desta forma, www.tvmaisabc, tudo juntinho.com.br. Abriu o nosso portal, clicou, aparece a front page da televisão, na qual vocês vão encontrar todos os programas da nossa programação. Aí você vê passar lá o iconzinho, o ícone, né? Show Mais, você pumba! Carca nele. Carcou, abre a nossa front page. Aí já é a front page, a página inicial do Show Mais especificamente. Aí você vai encontrar um formulário a ser preenchido, é facinho, é o seu nome, o seu telefone, o seu celular, caso você queira colocar. O importante é que no pé da página tem lá Message, aí você coloca a mensagem que você quiser. E, olha, nós contamos muito com a participação de vocês de casa, porque vocês podem sugerir temas, vocês podem sugerir convidados, vocês podem pedir para que a gente reprise um tema que já foi ao ar na íntegra. Você pode pedir para a gente reprisar um tema com outros convidados para que possamos ter uma outra visão do assunto que esteve em pauta. Ah, eu esqueci de falar. Ao abrir a nossa página, você vai encontrar o playlist. O playlist é uma lista de todos os programas que já foram ao ar. Você clica pela data ou pelos convidados, você vai ver a fotinho, que nem nós vamos fotografar hoje, aqui daqui a pouquinho, e vocês vão ver e vão ouvir o programa todinho na íntegra, aquele que mais agrada a vocês. Nós queremos mandar um forte abraço ao povo, às pessoas tão queridas de Ushuaia, na Patagônia Argentina, que ouvem e assistem o nosso programa praticamente todos os dias. Então eles são muito simpáticos, mandam e-mails. Isso aí foi uma pessoa daqui que foi para lá, chegou na hora do Show Mais, sintonizou na internet, que nós podemos ser vistos de qualquer parte do planeta neste exato momento, e eles gostaram. Então um abraço a todos vocês. Lá faz muito frio, eles se recolhem muito, mas muito cedo. Então ficam em casa, aquela pinguinzada toda em volta, eles ficam assistindo o Show Mais. Então um abraço para todos de Ushuaia e também do Monte Calafate. Um abração a todos vocês. Eu não sei porque nós fazemos tanto sucesso no sul, mas é sul para chuchu, né? É muito sul. Então, continuem participando. Eu quero agradecer também, e rapidamente, porque a abertura fica muito extensa desta forma, um patrocinador que está conosco desde o primeiro programa.
Além desses que vocês viram na abertura do programa, que fazem o patrocínio americano do Show Mais, nós temos um fiel patrocinador, repito, que está conosco durante todos esses anos. Eu me refiro a LL Presentes da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, olha a fachada da LL, que espetáculo. Lá dentro, gente, só tem coisa fina. Ah, Darcy, então é tudo muito caro. Essa LL, nossa, é careira. Pior que não, gente, pior que não. Não tem nada a ver bom gosto com preço. O que eles têm lá são coisas diferenciadas. Vocês vão adorar. Querem dar um pulinho comigo lá dentro? Então me deem a mão. Vamos adentrar com todo respeito, claro. Vamos dar um rolezinho do bem dentro da LL. Venham, venham, venham comigo. Legal, né? Não sei quem toca esse trombone aí, mas que é legal, dá um clima muito legal. Parece Quinta Avenida, parece Manhattan, não é verdade? Olha, gente, o negócio é o seguinte, na LL vocês encontram tudo o que estão procurando. LL Presentes, Rua Laura, 740, Vila Bastos, em Santo André. LL Presentes. Pronto, vamos começar de imediato o nosso programa. Eu só quero antes checar com a nossa parte operacional se estão todos preparados para colocar este programa no ar. Todo mundo já sabe que a nossa equipe operacional, em 80% dos casos, ela é formada por jovens universitários. Jovens que estão no terceiro ano, ou então são quartanistas, ou então estão no TCC já, no trabalho de conclusão de curso, que passam por aqui e depois da TV+, eles se catapultam para outras emissoras, não só da capital paulista, como de outras cidades do interior, de outros estados e também do exterior. Então, atenção, meninas e rapazes, sejam sinceros, uma resposta curta e grossa. Vocês estão afins? Sim, senão não sai legal. Se eles não tiverem, eles se distraem, aperta tudo, botoneira errada. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Sim ou não? Então, gente, não é gravação, não, é tudo ao vivo, viu? Então, atenção, atenção, equipe, preparar a aeronave para decolagem. Pronto! O tema desta noite é otoplastia. Ou oto, não sei, vamos checar com o especialista que aqui está, que é o Dr. Giancarlo Dall'Olio, cirurgião plástico do Hospital Cristóvão da Gama. Doutor Dall'Olio, muito boa noite. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. É oto ou otto? Otoplastia. 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 Ah, da otoplastia. O que é? Não, o programa tem caráter didático. O doutor Dall'Olio vai explicar bem explicadinho para nós, não é? Porque esse programa pode ser considerado até de utilidade pública, não é? Porque tem tanta gente que sofre com esse problema. O otoplastia não é problema, é a solução. Com problemas que nós vamos citar daqui a pouquinho, nós não, o doutor Dall'Olio. Hoje eu estou meio enrolado aqui, né? e vai servir de explicação para muitas pessoas, viu? Principalmente com essa questão de bullying. Ô, orelhudo, ô, dumbo, ô, jumbo, ou isso, ou aquilo. Por isso que nós convidamos também a Kátia Nunes Firmino, a professora Kátia, coordenadora pedagógica do Educandinho, não é? Que é para menores, e primeiro ano do Educandário Santo Antônio. Kátia Nunes, obrigado por ter vindo. Obrigada. É muito legal porque estar aqui com um tema diferente que não é só escola, né? Agora, um outro lado, coisas que acontecem que afetam as crianças, que afetam claro. O dia a dia escolar. Então, assim, para mim, hoje o programa é meio assim, o que será que me espera, né? Não, você vai dar o seu testemunho, né, do que acontece.
Porque as crianças são lindas, maravilhosas, isso, aquilo, mas tem uma idade que elas são um pouco cruéis, né? Sim, totalmente. Elas cutucam uma com a outra. A gente já passou por isso, a gente já foi pequenininho, já fomos pequenininhos e novinhos, né? Então tem sempre uma cutucada aqui, uma cutucada lá, porque um gosta mais do outro gosta mais do um, e formam-se aquelas turminhas, e ninguém é obrigado a ser simpático com ninguém também, vamos falar a verdade, não é? Então, às vezes essa antipatia vem desde pequenininho. O A não gosta do B, eles vão passar 8 anos estudando juntos sem se gostar. Há que se respeitar, não é verdade? E dirimir os problemas que podem nos afetar, não só no ambiente escolar, como em outros ambientes, o ambiente corporativo também, não é? Onde as fofocas, a Rádio Peão funciona de 24 horas por dia. E esses apelidos que as pessoas acabam ganhando, não é? Chegam nos ouvidos, não é? Da própria pessoa com uma rapidez incrível, não é? Agora, nesse bloco, eu queria saber mais do Dr. Giancarlo Dall'Olio. O senhor se especializou nisso ou é um dos assuntos de trabalho do senhor em cirurgia plástica? Bem, boa noite. Antes de tudo, obrigado novamente pelo prazer em recebê-lo. Prazer estar aqui novamente. É uma das especializações que a gente acaba tendo durante a formação. A ortoplastia é um assunto muito vasto. Ela tem vários tipos de aplicações, vários tipos de casos que você pode avaliar, desde o bullying de nascimento até traumas, etc., que você tem uma necessidade de todo cirurgião saber fazer com uma competência e o doutor Dall'Olio optou pelas plásticas desde quando, doutor? Quando que houve essa... Desde a faculdade, já era algo que eu gostava muito. Isso é legal, Acabou né, desenvolvendo área de trauma, de cirurgia geral, até que acabei especializando para a área de reconstrução e aí a estética e tudo mais. Já estou há um certo tempinho já brincando com isso daí, muito gostoso. E a Kátia, na observância dos alunos, Kátia, desde quando? Bom, nessa escola há 19 anos. Né? Há 19 anos no Educandário? No Educandário Santo Antônio há 19 anos. Antes em outras escolas. E assim, a gente nota que realmente, não só na questão que você fala do bullying, da crueldade mesmo, que intrínseca, mas que a partir de uma certa idade acaba sendo divertido eu falar do defeito do outro, criticar, mas da própria criança, que eu noto assim, além de coordenadora pedagógica, eu sou também professora de teatro. Então tem crianças que a gente não imagina, por exemplo, o assunto orelha de abano, que sofre tanto com isso. Principalmente menina, que às vezes assim, ela tem o cabelo comprido e em alguns momentos... as pontinhas para fora. Então, assim, né? exatamente. Em alguns momentos, ela se recusa, eu falei do teatro, porque personagem, alguma coisa que muda, se recusa a prender o cabelo, a usar alguma... E você acaba descobrindo que existe problema a partir de ações de crianças que não teriam esse tipo de ação, que não são crianças tímidas, mas, peraí, mexeu numa área que me incomoda. O adolescente já tem essa posição, digamos assim, de não se gostar, né? A rinoplastia também é bem interessante, e principalmente, né, porque não tem como se cobrir o nariz, né? O cabelo, para quem tem um cabelo liso, você vai usar o cabelo dos Beatles o resto da vida, que é para poder tirar o problema. Não é verdade? Sim, é verdade. E uma coisa muito particular que tem nas crianças foi o que ela falou. A gente repara que as crianças, elas em geral, elas tentam mimetizar o problema. Você só acaba percebendo quando você às vezes pega no cerne. Vamos prender o cabelo da menina, ela vai e esconde o cabelo. Ou vamos fazer uma foto de perfil, alguma coisa, vai e esconde o nariz. De uma forma que às vezes ela quer esconder aquilo como que ela vê um problema, não como uma solução. E às vezes os pais não identificam, os pais subestimam esse problema e que acaba acarretando numa sequela, um monte de problema psicológico para a criança, às vezes até muito sério. Reclusão, fica tudo quietinho, é uma coisa Porque difícil. toda essa nova legislação, esses novos posicionamentos da sociedade em relação a bullying, em relação à liberdade de expressão de cada um, não é? Isso aí não atinge ainda as crianças porque eles não têm formação para entender. Então eles continuam na base do apelido, né? É o baixinho, é o altinho, é o gordinho, é o magrelinho. Qual é a posição da escola em relação a isso? É que assim, tudo acontece de forma muito diferenciada a partir de determinadas faixas etárias. O que acontece? Quando a criança é pequena, uma criança de 2, de 3 anos, ela é direcionada. Então a gente trabalha assim, que existem diferenças, até em questão de projetos mesmo, olha, tem crianças de olho claro, de olho escuro, gordinho, baixinho, porque ele nessa inocência, ele não pensa para falar. Então eu tive assim, há
alguns dias atrás, um menino que a professora falou, conversa com ele, porque ele está batendo na barriga do outro, falando assim, você é barrigudo, olha seu barrigão. E eu fui, não fala assim com seu amigo, né? Ele vai ficar chateado. Pô, mas olha a barriga dele. Então ele achava assim, Natural. eu tô vendo que ele é gordinho, Ele então eu queria não tô consertar. falando. Não, tipo assim, ele não achava que estava fazendo nada demais. Tá. Até aí, eles expõem, e a própria criança que tem, que ou é mais baixo, ou gordinho, ou muito magro, ela até então não percebeu que aquilo a incomodava. Até o momento que um amigo chega e começa a falar. Então, tem essa situação, tem a situação que começa a partir dos 6, dos 7 anos, que é assim, o legal é achar algum defeito no outro para apontar. Então, assim, tem as duas situações. A que todo mundo vai saber, que é quando ele reclama para a professora, para a diretora, e não é assim, eles sempre tentam fazer de forma escondidinha, porque é um período que falar do defeito, e aí nessa faixa eu falo o contrário, eu falei das meninas adolescentes, agora o menino, falar de um defeito, de alguma coisa que seria um defeito, né, para eles, de alguma característica física diferente das outras, de vários aspectos assim, diferentes, acaba sendo divertido. Apontar o amigo acaba sendo divertido. E não é a preocupação deste que fala, é a preocupação do que fica calado. Porque esse que fala, que briga, é uma história. Este que fica calado é este que o doutor falou, que vai virar uma bola de neve e você vai conseguir descobrir o problema quando já se tornou uma situação assim, emocional muito mais séria. E olha como as coisas mudaram. Eu lembro muito bem, é lógico que eu não vou citar nomes, né? Nem de quem emitiu o apelido, nem dos que levaram os apelidos. O próprio professor, antigamente, apelidava, ô fulaninho, ou sei lá, ou não sei lá. Não é? É época diferente, não tem como, não é? As coisas se agravaram, a sociedade mudou, né? Em vários aspectos melhorou, em outros aspectos piorou, sei lá. Mas nós estamos vivenciando tudo isso, não é? E o que nos afeta enquanto a gente está vivo, de enfrentar todos esses problemas e dirimi-los o máximo possível para as gerações futuras. Não é? Tudo o que a gente sofre agora e não gosta, a gente tenta, os legisladores passam para o papel, né? E a gente tenta mudar as nossas ações também, que é o principal. Não é verdade? Que nem tudo que está no direito escrito é justo, não é? Então, eu sempre falo, o nosso dever, como advogados, é lutar pelo direito. Mas cada vez que a gente encontrar o direito em conflito com a justiça, vamos lutar pela justiça. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já nós vamos falar sobre essa orelha em abano, tem umas de concha, né, tem outras que não tem essa dobra em cima. Aí eu andei estudando, eu passo a tarde estudando, né, para poder fazer o programa. Tem aquelas cuja distância das orelhas para a cabeça é muito grande, é assim, né, doutor? Mas tudo dá-se um jeito, viu? Tudo dá-se um jeito. Hoje não é problema, você sai de lá, aproveita, já faz a rinoplastia, já faz a bolsa dos olhos também, dependendo da tua idade. Sai novo. Já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto! Olha a gente de volta aqui. Nós estamos hoje no programa número 2348, falando sobre otoplastia e recebendo com muito prazer o Dr. Giancarlo Dall'Olio, cirurgião plástico do Hospital Cristóvão da Gama, e a Kátia Nunes Fermino, coordenadora pedagógica do Educandinho e primeiro ano do Educandário Santo Antônio. A gente, conforme dissemos no início do programa, poder-se até classificar como de utilidade esse tema para desmistificar para as muitas pessoas que muitas das vezes sofrem não só em idade escolar, como arrastam pela vida toda, não é? Essa dificuldade que ela tem de se aceitar em relação à orelha em abano e outros problemas que o doutor vai falar das orelhas e também do nariz, não é?
e outros problemas faciais que agora, não é, nessa modernidade da cirurgia plástica, para tudo dá-se um jeito, não tem problema nenhum, só para a morte não está se dando jeito ainda por enquanto. Vão fazer transplante de cabeça? Ué, a partir do momento que você transplantar uma cabeça num corpo são, você volta a viver. Ah, sei lá, o negócio vai ficar meio esquisito. Eu quero uma cabeça nova, se for o caso, mas com a orelha normal. Não é? Já que vai trocar de cabeça, eu vou pegar uma cabeça com a orelha em abano, para ter outro problema, comprar um problema. Doutor, gostaria que você, por gentileza, como se estivesse em sala de aula, né, nos explicasse didaticamente os problemas que a pessoa pode ter congênitos, não é, em relação à orelha, não é? Quais são os pré-requisitos para um pré-operatório, o tipo de anestesia, quanto tempo leva, a recuperação, para que a pessoa se anime e fale, não, eu vou fazer isso aí, não é tão difícil assim não. Com certeza. Vamos começar então falando a herança que você tem. 90% dos casos de orelha de abano, orelha proeminente que a gente fala, são de herança genética. Muitas vezes você tem algum familiar que já tem esse, vamos dizer assim, problema, defeito. Não é assim que a gente deveria falar, mas vamos falar assim. Então você já tem uma herança familiar, uma herança genética em grandes partes dos casos. A indicação se dá quando? Quando você percebe que a criança está incomodada com isso. Tá? Falou mesmo, você percebe que a criança acaba sendo excluída socialmente, ela é vítima de bullying, ela fica no cantinho dela, cada vez mais fica quietinha, você repara isso aí muito, muito interessante na criança. Às vezes os pais relutam a observar isso daí, mas essa é a principal indicação. A própria indicação vem da criança, tá? A necessidade dessa cirurgia, porque ela ainda não tem um ideal de padrão de beleza, quando acontece ela pelos 6, 7 anos de idade, que já chega a ser uma idade ideal para você poder abordar cirurgicamente uma criança. Tá? Antes disso, eu acho precoce. Tá? A partir daí, eu já acho uma idade ideal. Você já tem uma maturidade da cartilagem, já tem um risco cirúrgico menor, etc. Já está formada a orelha. Já está formada a orelha. A orelha é um dos órgãos que mantém a alteração até o resto da nossa vida. A cartilagem mantém um crescimento. Se forma mais rápido que o nariz, não é? Sim, sim. E a cartilagem ela tem um crescimento constante. Né? Tá. De certa forma que ela adquire uma maturidade, uma consistência tal que já me permite uma abordagem cirúrgica para ter um sucesso cirúrgico mais bacana. Tá? A cirurgia é uma cirurgia relativamente simples. Tá? Obviamente, todos os requisitos básicos, pré-operatório bem feito, comorbidades da criança, nenhuma patologia associada, etc. A anestesia que a gente pode fazer com anestesia local, tá? E até uma sedação. A criança dorme, fica tranquilinho e você faz cirurgia com anestesia local tranquilamente, tá? Dependendo do procedimento, do que você vai ter que fazer, ninguém tem orelha igual a ninguém, você tem vários casos, orelha em concha, orelha proeminente, apagamento de anti-hélix, ou tudo junto, sem dobrinha, que é anti-hélix, ou sem a hélix, ou concha, ou dobrada, ou spockzinho, um monte dobrada. Cada um tem orelha para tudo. Tem orelha para tudo. Então, cada caso é um caso, cada caso você tem que abordar de uma forma, usar uma técnica para cada paciente. A partir daí você vai ter um tempo cirúrgico, que em geral não passa de 2 horas. Os exames pré-operatórios são os convencionais? Convencionais, exame de sangue, coração. Como a criança, vale a pena uma avaliação do pediatra mais completa, etc. Né? Cirurgia não passa de mais ou menos 2 horas. Tá? Cirurgia que dá para fazer em caráter de hospital-dia. Particularmente, eu não gosto de fazer cirurgia em clínica, em caráter ambulatorial. Acho que cirurgia tem que ser respeitada. É no caso de fazer cirurgia hospital, ponto. Tá? Com recurso. Qualquer eventualidade, você não está no hospital. For the yes, for the no. Hospital. Já dizia Barack Obama, vamos, não é? Com certeza. Fique à vontade. Me ajuda aí, Kátia. Com certeza. Eu não sou especialista em orelha, não. Não, também não. Vai para casa no mesmo dia. Dá para ir para casa no mesmo dia. Fica com um capacetinho. Fica com um capacete igual de motoqueiro, tampando a orelhinha. No dia seguinte a gente tira esse capacete e depois você vai ficar com uma faixinha de bailarina para as meninas ou aquela faixinha de tenista. Tá? Não é uma cirurgia que dá muita dor, você tem que tomar cuidado, criança é tudo pestinha, tudo arteira, então o maior risco de recidiva depois da cirurgia é um trauma. Vai tirar uma camiseta, toma um tapa na orelha do menino, comum em escola. Né? Acabou de operar, era um dumbinho, agora não é, pau, tapinha na orelha. E para dormir, doutor, como é? Tranquilo, a criança pode dormir em cima? Pode, ela dorme com aquela faixinha. O meu problema do dormir é quando a criança vira, ela vira a orelhinha junto. Por isso, a faixinha não é para prender a orelha, é para proteger. Ô doutor, pode vir essa deformidade da orelha dobrada
por má posição no sono? Principalmente quando a criança é nenenzinha. A cartilagem ela é nenenzinha, tão débil. Então, ela fica assim. Muitas vezes a criança, e até uma curiosidade, você sabe que a criança nasce, às vezes, dentro do útero, a porta está um pouquinho dobradinha. Às vezes você consegue corrigir com micropor o recém-nascido. Você pode moldar, a cartilagem é tão débil, é tão fragilzinha, que você acaba moldando. Então, nos primeiros dias de vida, sim, isso pode acontecer, sim. Em casos de mais graves, digamos assim, estéticos e mais graves, né? Não estão falando nada de audição, até aí não entrou a caixa acústica, não. Deformidades, por exemplo, né? Está-se também orelha cortada, orelha pequena demais. Cada vez mais. Deformidade é uma coisa cada vez mais constante. Tá? Eu vejo como uma mutilação, de certa forma, porque cada vez mais o piercing, o alagador, o isso, aquilo. Então a gente vê crianças com 13, 12, 13 anos com orelha totalmente perfurada. É bom que o senhor tocou nesse assunto. Isso deve ser um malefício, não? Você está furando uma cartilagem, você tem uma série de problemas. Muitas vezes é uma criança que está numa fase ativa, numa brincadeira, isso aqui. É facílimo de se rasgar. É facílimo. E isso daí é um sabe o que é engraçado? Num primeiro momento, quando você está falando de uma cirurgia com 6, com 7 anos, sem pensar no ponto de vista emocional e psicológico, fala, nossa, mas vai operar tão cedo. Se analisar pelo ponto de vista do que eu vejo, assim, em muitos momentos na escola, existe criança de 6, de 7, de 8, com piercing, com brinco, e que de repente, é o que falou, numa brincadeira de pátio, puxar, rasgar, existe uma agressão também do ponto de vista, é uma questão também estética, sim, mas que pode, da mesma forma, trazer outros... Muito comum. E por que você faz isso no impulso, às vezes com consentimento, sem consentimento, isso não vem ao caso dos pais, mas é uma decisão no impulso, muitas vezes se arrepende no futuro, né? E muitas vezes você tem um momento, uma brincadeirinha de criança, não está no parquinho, alguma coisa, você causa danos absurdos. Já peguei coisas de urgência de criança com a orelha praticamente na mão por causa de um piercing, entendeu? Então, cada vez mais, a gente não tem só a parte estética, como também a gente acaba tendo o problema de sequela de trauma. Então, você tem que ter este formato de concha, né, que se forma na parte interna, não é externa, mas é interna, não é, dos ouvidos, das orelhas que se fala hoje em dia, né? Esse órgão todo aqui é a orelha, né? Sim, orelha. É a orelha. O ouvido é a parte auditiva, interna, né? Se a pessoa diminui, nasce com essa curva, com essa concha acústica enorme, né? Tanto é que ela vai ser operada. Ao diminuí-la, não pode prejudicar a audição da pessoa, porque o formato é muito importante. Se a gente fizer assim, muda... Você tem a captação do som pelo formato da nossa orelha. E ela já de certa forma, tem alguns parâmetros, que são os parâmetros até de beleza, que você coloca ela de uma forma que você acaba tendo uma audição melhor. Você tem ela muito fechada, você tem eco, muitas vezes, uma pessoa. Você tem ela muito aberta, você reverbera o som, tá certo? E, inclusive, na técnica, você tem que tomar um cuidado, porque às vezes você vai corrigir uma orelha e você acaba tampando o canal auditivo. Que muitas vezes acontece quando a pessoa não tem uma técnica muito adequada. Às vezes a criança tem uma orelha tão aberta que quando você vai fechar, você acaba obstruindo o canal lá dentro. Entendeu? Então, você tem que dosar muito a técnica que vai ser abordada, como vai fazer, tirar a cartilagem, não tirar a cartilagem, como abordar. E não pode se esquecer, criança é um serzinho que está em desenvolvimento completo. Está ativo, está brincando, tudo mais, sei lá. Essa criança, por exemplo, será que ela tem algum déficit auditivo? Muitas vezes tem associado. Muitas vezes você tem uma deformidade da concha tal, associado a uma deficiência auditiva. Não é só plasticidade, então? Não, particularmente. Então, eu sempre peço uma audiometria, se for necessário até uma avaliação do otorrino, para ver a acuidade auditiva dessa criança. Está um pouquinho diminuída, está um pouquinho diminuída. E algumas vezes, digo até mais, você fazendo uma correção, às vezes você até corrige não digo aquela criança que não tem audição, mas uma deficiência auditiva, às vezes até a gente consegue melhorar A mesma coisa com a rinoplastia, né? Me veio à mente agora o desvio de septo, por exemplo, a carne esponjosa. Não é? Então, muitas pessoas operam o nariz, não é? Aproveita se tiver esse osso, entre aspas, né? mais acentuado,
aproveita e faz também, não é? E você sabe que particularmente eu acho que o aproveitar eu acho que não é bem-vindo. Particularmente, tem gente que faz tudo Separado, então? Primeiro resolve o funcional, entendeu? Eu tenho um problema funcional, o estético se transforma em secundário. Não importa que eu tenha o osso aqui, não é aproveitar o tempo, a parte funcional é muito mais importante. Sim, Às sim. vezes você fazer uma associação de uma cirurgia do osso junto com septo, um corneto, etc., pode trazer problemas. Ah, fazer ao mesmo tempo, por exemplo? Entendeu? Olha, eu não... Primeiro, vamos para pensar, a beleza é secundária frente a um problema funcional. Se você tiver uma avaliação, um otorrinolaringologista fazendo uma cirurgia do septo, associada a um cirurgião plástico, quem tem especialização para fazer uma rinoplastia é um cirurgião plástico, não um otorrino. Isso eu tenho direto no consultório, de problemas de pessoas que acabam associando cirurgia, entendeu? Então, os dois especialistas em campo. É viável? É possível? É seguro? É seguro? Sempre pergunta se é seguro. Às vezes o barato é inimigo do seguro. Eu não falo nem do do gente bom. pensa só porque todo mundo está tão atarefado que para marcar férias, para marcar uns dias de pré-operatório, operatório, pós-operatório, a pessoa já quer encaixar tudo. Se for o caso, aproveita e já opera apêndice também. Mas a gente tem que tomar cuidado com a saúde também, né? Não é só férias, trabalho, né? É verdade. Vamos se dedicar um pouquinho, pô. Mas não resta a menor dúvida, muito, E são né? cirurgias que você não há necessidade. Cada vez mais, as técnicas são cada vez menos invasivas. A anestesia, ela é rápida, cada vez menos tóxica, vamos dizer assim. Tá? Então, o teu retorno à atividade normal é precoce. Uma otoplastia, se você não for se expor a trauma, isso, aquilo, eu libero a criança no 3º dia de pós-operatório para assistir a aula. Tem coisa mais importante que ela voltar para a aula. Puxa, olha que espetáculo. Você entendeu? Então, assim, não há necessidade. Você fica em casa parado, você vai ficar em frente à televisão comendo sorvete sem televisão. É mesmo. Vai andar, vai caminhar. Qual é o problema de você assistir uma aula? O professor sabendo que essa criança está operada, observando um pouquinho melhor a própria rinoplastia, entendeu? Quanto mais cedo você volta às suas atividades habituais, até o pós-operatório fica melhor. Você sai da televisão, você vai se mexer, você vai se movimentar, o risco cirúrgico diminui, a recuperação fica melhor, o inchaço diminui, tudo. Você faz um retorno regrado, retorno pode, não pode, vai fazer isso, não vai fazer aquilo, a criança volta como se não tivesse acontecido nada. Entendeu? Você não está doente no pós-operatório. Você tem algumas restrições. A dor é mínima. Isso para tudo. Cada vez mais as técnicas cirúrgicas se tornam um pós-operatório. A rinoplastia pode ser anestesia local também? Particularmente, eu não gosto de anestesia local. Não. Dá para ser feito. A oto, tá? sim. A otoplastia, anestesia local até um adulto. Tá? Um adolescente, uma conversa bacana, dá para se fazer com anestesia local até com o paciente acordado. Já uma criança, entendeu? Dorme, calminha. Por mais vezes, eu já falar que eu nunca fiz anestesia local com criança de 7, 8 anos, 9 anos, até já fiz. Conversa, conversa, eu já conhecia a criança, etc. Tranquilo, você não tem dor. Assim que você fez o bloqueio, acabou a sensibilidade. Só que às vezes a criança é mais agitada, é impaciente, 1, 2 horas parada numa mesa. O adulto não, o adulto você conversando, apesar que a maioria deles prefere dormir. A pessoa fica apreensiva, acaba atrapalhando o procedimento, né, doutor? Sim, e conforta, dorme, 2 horinhas que você vai dormir, fica tranquilo. Às vezes o adulto já pede para dormir, me põe para dormir. É verdade, não, já aproveita e já... Então, porque é complicado essa questão de ver o que está acontecendo, você não sente a dor, mas você até vê o isso que a gente toma cuidado, não vai ver nada. Doutor, posso fazer uma pergunta? Mas deve, eu estou falando... Você não está vendo que eu estou fazendo sinal? Continua, faz você. Olha o ponto de vista estético, do ponto de vista funcional mesmo. Como seria indicada essa cirurgia? Porque quando falou da questão da recepção do som, de acordo com o formato da orelha, eu penso muito no processamento auditivo alterado, que às vezes a gente nem tem isso tão visível. Sim. E quando começa na aprendizagem a demonstrar, então você vai por vários caminhos, tentar, não, acho que é uma hiperatividade, um déficit de atenção, e na verdade você acaba deparando depois de um tempo com um processamento auditivo alteradíssimo. Existe, pela recepção desse som, a questão do formato da orelha como causador? Não é causa, mas Sim. pode estar envolvido. Entendeu? Então, o fato da criança ter uma orelha de abano não quer dizer que ela tem problema auditivo e nem vice-versa. Né? Qual o parâmetro que eu uso para falar, não, a orelha dessa criança é normal, entre aspas, ou é uma orelha de abano, uma orelha preeminente? É muito grosseiro. Você tem alguns parâmetros estéticos de beleza, etc., desde o tamanho da orelha até o formato da orelha, com parâmetros de
da sua face, simetrias, medidas que você acaba fazendo, que às vezes o cirurgião plástico já bate o olho e sabe, mas eu tenho que explicar. Uma coisa muito bacana para você ver na criança é pegar o dedinho dela e colocar atrás da orelha. Qual o padrão? Quando você coloca o dedinho, a orelha está encostada nesse dedinho. Entendeu? Pega o dedo dela e põe aqui atrás. Isso daí é um padrão grosseiro para você ter uma noção. Cada caso é um caso, etc. Mas, pô, realmente não tá. Tá com alguma coisinha, etc. Na dúvida, audiometria. Faz uma audiometria, manda para o otorrino, faz uma investigação. E vocês, mais do que ninguém, é o que eu falo, o que eu vejo muito no consultório, que é uma coisa muito marcante, tanto em ortoplastia, quanto em prótese de mama nas meninas eu falo, adolescentes, etc. Tudo mais, é como o paciente chega, seja ele 7 anos, chega ele 50 anos, assim, calma, autoestima diminuída, recluso. Quando ele chega naquele pós-operatório, a mulher primeiro que volta a colocar o batom. O menino que abre o olho. Então, o pós-operatório, quando a pessoa recupera aquela autoestima, quando ele vê que de repente, nossa, eu estou me gostando novamente, e a criança é muito marcante, entendeu? É super gostoso. Então, assim, muitas vezes você percebe isso, o pai você tem. Meu filho é a coisa mais linda do mundo, não tem nada de errado com ele. Lógico, entendeu? assim. Não tem nada errado com meu filho. Mas observa o filho. E às vezes quem fica mais tempo com o filho, quem vê a socialização da criança, quem vê a interação da criança, são os professores. Agora, doutor, no caso da pessoa não ter essa curvinha aqui, né? Por exemplo. Também tem solução para isso. Como é que faz essa curva? Você responde depois do comercial. Então nós vamos fazer um rápido intervalo. Quem tem orelha, porque tem gente que tem orelha para de gatinho, né? Sim. Retinho assim. Aí tem de cortar um pouco, acho eu, né? E dobrar agora. Como é que dobra? O material é a própria cartilagem? Também não responde agora. Então não fala mais nada. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com esse tema interessantíssimo. Gente. É muito importante isso. Otoplastia, rinoplastia, não é? Fala de tudo hoje. E tem a blefaroplastia, que é o problema das pálpebras. Daí você vai envelhecendo, a pálpebra vai se saturando, né? Acumula o quê? Água também não responde mais nada. Já a gente volta. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais e otoplastia e adjacências, né? Que já estamos falando de rinoplastia, a questão... Blefaroplastia. Das bolsas, né? Que se formam na parte inferior dos olhos, né? Eu fiz tanta pergunta que ficaram pendentes, né? As perguntas eu já nem lembro mais o que eu perguntei, doutor. Qual foi a pergunta? Vou relembrar. Estava falando da otoplastia, as técnicas que a gente tem para fazer, né? Sim, se é água que se forma. Não, é um pouco de inchaço. Você tem gordurinha. Gordurinha atrapalha a gente em todo lugar, até no olho, acredite se quiser. Abre o... Você tem bolsas de gordura, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior, que ela se desenvolve para todas as pessoas, elas acabam crescendo. E a de cima vai até caindo, né? Vai, e A às vezes até depilação leva. com cera na pálpebra superior faz com que isso aconteça? A gente escuta os dois. Você tem que pensar assim, a gente percebe que as nossas mães não tiravam sobrancelha como se tira hoje. Uhum. Você tem um trauma num folículo piloso, que começa hoje com os 14 anos de idade. Eu aposto que as pessoas com 14 anos de idade não vão chegar na idade das nossas mães com tanto pelo aqui em cima. Então tudo que você faz no teu corpo hoje em dia tem uma sequela no futuro. Tudo que é exagero, não vou tirar toda. Então, qualquer canto tem estética de sobrancelha. Vou tirar, vou pintar, vou fazer isso, fazer aquilo. É que eles colocam a cera para ficar mais tempo para poder tirar. Então, assim, tem a polêmica de essa depilação com cera deixa a pálpebra flácida ou não?
Sim e não. Você tem um trauma na pele. Vamos para pensar. Você está traumatizando a pele, né? Essa você foi longe. Você está traumatizando a Nossa, eu pele. fui porque fazia. Você está traumatizando a pele. Tudo que você faz um trauma, você leva um envelhecimento à pele. Se eu falar para você, o que vai ser melhor para a tua pele? Você passar creme, você cuidar, etc. Você enfiar uma cera quente e arrancar assim. Nossa, Pronto, nossa. já respondi. Nós temos algumas fotos aí, nós vamos começar a mostrar para os nossos amigos de casa e para nós mesmos, e na medida do possível, o doutor Giancarlo Dall'Olio vai explicando para a gente, não é? Etapas da otoplastia. Sim. Né? Isso daí é a primeira abordagem que a gente faria, né? Então a gente faz uma incisão bem atrás da orelha, bem no suco da orelha. Eu vou falar tudo termos, mas vou tentar falar, não tenho tempo, tem o termo técnico, né? Não, por favor. Mas a gente vai fazer a incisão bem no suco, atrás da orelha, onde nós vamos abrir primeiro a pele e a gente tem a primeira estrutura da orelha, que é o que se chama pericôndrio. O pericôndrio é uma membrana fibrosa que cobre a cartilagem. É uma primeira proteção da cartilagem, tá certo? Você descola esse pericôndrio e você tem acesso à cartilagem. Aí a gente vai corrigir aquela famosa história daquela criança que tem o apagamento aqui de cima, que tem aquela orelha em gatinho, ou no menino a orelha em Spock, que todo mundo fala. É nesse momento que se... Nesse momento que eu posso abordar. Fazendo algumas técnicas, algumas manobras, eu consigo, através de tração e através de fixação desse pericôndrio. Aí na hora já fica ou vai demorar? Imediatamente eu já vejo, cirurgião, já vejo o resultado imediato. É que nem dobradura, então, tem as dicas certas. Eu já vou moldando essa cartilagem, já vou tracionando esse pericôndrio de uma forma que eu vou tanto encaixar aquela concha, diminuindo o abano, como realizando o desenho da antiélix. E aí eu corrijo uma série de defeitos. Por isso que cada orelha é uma coisa. Tem casos que eu não preciso nem mexer no pericôndrio, só encaixar lá atrás. Entendeu? Mas em geral tudo se inicia com um cortinho na pele e no suco. Nós podemos ver embaixo o resultado, né, doutor? A otoplastia mais antes. ou menos. E depois. Depois. Se nós repararmos, ele está mostrando, naquela foto do antes, um desenho de uma criança que tem tanto a orelha proeminente, né, que é a abertura da concha, quanto a gente tem o apagamento da antiélix, que é a orelha de gatinho do Spock. Então ela não tem aquele desenho. Esse caso é um caso que a gente teria que fazer tudo. Embutir a concha para fechar e ir virando. Que você vamos para... Próximo. Tá. Tá vendo? É ali, o primeiro caso ali em cima, como eu te falei, olha, você tem uma hipertrofia de concha e você tem uma abertura da orelha. É difícil a gente falar, mas assim, teria duas formas que a gente poderia corrigir aquele menino primeiro. Tanto embutindo a concha dentro do polo cefálico, quando às vezes você está tirando um pedaço da cartilagem. Você tem duas formas de corrigir isso daqui. Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes só fazem aplicatura, então você faz uma dobradura muito artificial. Doutor, na parte superior, desculpe interrompê-lo, à direita, na última foto, Sim. Eu vejo alguns pontos dados ali. Aquilo ali que está mostrando, bem ali em cima naquela menina loirinha, o que é? Você tem exatamente a formação da hélix, que é o que apaga quando você tem aquela orelha de gatinha. Que é aí que eu te falei, quando a gente pega o pericôndrio para fazer esse desenho novamente. Essa é a parte que eu diria mais delicada, é o mais difícil, é o que dá mais recidiva. Você tem que ter uma técnica muito aguçada, muito delicada, porque acontece, o pericôndrio ele é, ao mesmo tempo que ele é um tecido fibroso, que dá para você moldar, ele é muito delicado de você descolar. Então, se você não tiver uma mão legal, você... E é o cirurgião que vai configurar a orelha ali. Olha você só vê no momento, você vai vendo e dá ponto, e traciona, e você vai vendo como vai ficar essa orelha, e aí tem o grande desafio. Não é porque eu fiz uma outra orelha, aí a outra pode ser fácil, mas como é que a gente vai deixar semelhante? É o que o doutor falou, cada orelha é uma orelha. E às vezes em um paciente também, né? Você fez uma e a outra para ficar parecido. É verdade. Porque às vezes tem muitas crianças que têm uma orelha diferente da outra, até do abano. Ó o problema então, aí. Você tem que analisar na hora. Acabei de fazer uma, vamos ver a outra. Acabou de fazer? Aí a pergunta final, igual nunca, né? Mas está semelhante? E depois muda parecido. De lado, né? A perspectiva também vai no cirurgião, né? Muda totalmente. É difícil, viu? Eu não vou fazer cirurgia plástica, não. E se você voltar naquela foto anterior, você vê uma coisa muito marcante, eu não sei se puder voltar a foto. Olha que engraçado, aquela foto, você percebe que a fisionomia, por mais que seja uma cirurgia que a anestesia local, 2 horinhas de cirurgia, etc., no dia seguinte já tirei o capacete, muda a feição da pessoa. A alteração que você tem de perfil e de visual da pessoa muda. Você vê numa primeira foto, o que te chama atenção naquela criança? A orelha. A primeira coisa que você bate é a orelha.
Já na foto do depois ali, você já É vê da uma... hélice que está escrito ali? Ali é hélice. 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 Isso, entendeu? Você vê que muda bastante. O corte eu gosto de fazer um pouquinho mais escondido, não fica visível não. O corte fica totalmente mimetizado, com um ano sendo E são cirurgias, doutor, que não passam de 2 horas, por exemplo? É difícil você falar não passa. Tá, em pode geral ser que é um uma caso- média, 1h30, 2 horas, dependendo de como a gente vai fazer. O exemplo porque a técnica anterior, vai que usar. tem que o cirurgião formar a orelha Isso. e fazer do outro lado. É um tempo pode que geralmente eu levo pra demandar fazer. um pouco mais de tempo, Isso. pelo carinho que tem que ser feito Sim, isso, né? pela Costuma dedicação que ter você algum tem. processo inflamatório, tipo queloide, alguma coisa assim? E se tem, um isso risco. pode afetar a parte auditiva? Pode. Boa pergunta, tá? No caso de uma autoplastia é muito difícil porque, assim, por exemplo, queloide é um negócio que a gente vive num país que tem uma mistura racial absurda. Deixa eu falar, qual é a incidência de queloides na raça negra? É maior que da raça amarela, que é maior da raça branca. Só que a gente vive num país que, né, totalmente diferente. Então, é um risco que eu tenho um queloide. Por isso que a gente faz uma incisão aqui atrás, tentando mexer aqui. Então, o queloide nunca vai atrapalhar numa audição. Mas, frente a um trauma, que é muito comum, até os alargadores cada vez mais comum, as crianças colocam alargador, é aquele trauma constante numa orelha, você acaba desenvolvendo queloides gigantes na orelha de difícil tratamento. Então, é uma coisa muito importante que você falou, queloide. Agora, ele atrapalhar em si um resultado cirúrgico é muito difícil, tá? O queloide é uma coisa que acontece pura e simplesmente dentro da pele. Não vai mexer na minha estrutura, nos pontos que eu dei lá dentro, no que eu fiz lá dentro. É porque é escondido, né? É de certa escondido, forma. tá? Processo inflamatório que você tem, você vai ter um inchaço pós-operatório natural, às vezes fica um pouquinho roxinho, tá? Coisa de que em 15 dias o roxinho sumiu e o inchaço vai diminuindo um pouquinho mais devagar, mas o resultado você já vê imediato. Assim que eu tiro o capacete, aquela criança já olha e fala, nossa, tá um pouquinho roxinho, tá isso, aquilo, mas cadê? Né? O engraçado é que a criança, a primeira coisa que ela faz é pôr a mão na orelha, né? Tipo, acabou. Muitas né? pessoas usam meia de seda, faz aquela touquinha para tentar colocar a orelha no lugar. Adianta Sabe o isso? que eu já vi no meu consultório? Criança e adolescente que cola a orelha com super bonder. Cola a Eu não orelha. estou brincando. Olha o perigo. Adolescente que vem com super bonder na orelha. Ele Olha cola lá. todo. Não, eu vou sair, eu A ponho meia de super bonder seda e cola. ajuda para dormir ou não tem nada a ver? Depois Nada que a ver, você né? tem depois que você passou daquele primeiro mês de vida teu, acabou. Já acabou. E Agora, bebezinho, porque eu já vi mãe colocar micropore em orelha de bebezinho. Aí eu sou a favor. Funciona. Aí eu sou a favor, porque você tem uma cartilagem totalmente débil. E às vezes você tem alguma criança que ficou lá com a orelhinha apertada, no comecinho sim. Porque a gente Depois consegue não. perceber a orelha dobradinha, assim, tudo, mas eu acho que a questão da abertura não dá para É perceber muito bebê, difícil. né? Até dá. Só dá para você ter uma noção de às vezes é difícil a pessoa leiga saber, mas você pode ter alguns benefícios do famoso micropore. Isso é um assunto muito controverso. Particularmente eu acho que você pode ter um benefício. agora, doutor Daulório, por quê? Né? A gente, eu não sei se o caso dos senhores é o mesmo, a gente lembra dos nossos avós, nossos bisos, né? Eles tinham, a orelha ia crescendo. Ficavam todo as mundo. pessoas idosas com os orelhão, o narigão também, né? Todo poroso, avermelhado. E isso parece que não está acontecendo mais, pelo menos na mesma faixa etária. Né? Eles, às vezes, morriam até cedo, né? 55, 60 anos, já tinham um perico opaco lá, cardíaco, aquela coisa toda. Morreu de derrame, morreu do coração. Ainda bem que nós estamos vivendo cada vez mais, né? Sim. A nova geriatria, a nova... enfim, as novas ciências estão colocando um outro Postergando patamar, cada né? vez mais Cada vez da mais. vida. E por que a orelha cresce mesmo? Você tem um conjunto de várias coisas. A cartilagem ela tem um crescimento mínimo que continua, tá? E, infelizmente, a maior parte do nosso envelhecimento é graças à gravidade, né? Então, a gente tem pele na orelha também. Assim como cai o corpo, cai a pele da orelha também. Então, a gente pegar o nosso nono, vai ver o tamanho do lobo da orelha dele, é pele que vai caindo lá embaixo, entendeu? Não é muita cartilagem. Então, a gravidade atua até na pelinha da orelha. Então, assim, pesa. Isso aqui, de certa forma, o nosso lobo da orelha é um peso. E não é um peso com 1 ano, mas com 80 anos, foram 80 anos de lei da gravidade dentro disso aí, que vai acabando ficando flácido, etc. E acaba dando aquela famosa orelha dos nonos, né? Um dia a gente chega lá. Maior vai demorar, nos homens do que nas mulheres, quando envelhece, porque por fotos antigas a gente vê isso. Homem com que o nariz crescia, mas não vê tanto assim nas mulheres. Existe isso. A orelha, agora eu vou te falar, é mais fácil você ver uma orelha de abano numa menina ou numa menina?
Até a nossa nona tinha o cabelinho que escondia. É verdade. Entendeu? Claro. É uma coisa muito engraçada. Você falou no começo Lenços, daqui né? que a gente Coisas- estava, que você percebe uma menina quando você vai colocar tiarinha. É Entendeu? verdade. Tem muitas meninas que quando eu vou colocar, eu vou examinar que eu jogo o cabelinho da menina para trás, ela vira o rosto. Ela, às vezes tem uma menina que foi reflexo colocar a mão na minha mão porque eu estava tirando o vê cabelinho se dela. pode. O pai olhou, porque eu estava colocando o cabelinho atrás da orelha, foi reflexo dela tirar minha mão, tipo assim, não vai ver minha orelha. Né? Gente, olha, o É uma assunto coisa está muito bacana. interessantíssimo. Olha que coisa, como a gente pode se fixar num tema, né? E olha, não percam tempo, né? Sigam, né, as faixas etárias que o doutor falou em relação à ortoplastia, à rinoplastia, né? Otoplastia, rinoplastia. A ota com 7, 8, né? A partir de 7 anos. E a rino com 14, 15, quando o nariz já está formado. Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao Dr. Giancarlo Dall'Olio, cirurgião plástico do Hospital Cristóvão da Gama. O site é www.hmcg.com.br e o www.plasticadallolio.com.br. Está aí na tela para vocês tomarem nota. Doutor Dall'Olio, muitíssimo obrigado por ter vindo. Prazer. Um forte Disposição, abraço. muito obrigado. Agora dirimiu já muito as nossas preocupações, não é? E vê que é coisa fácil e de um resultado fantástico. Sim. Muda, não é que muda a orelha, muda a pessoa. Não é que muda o nariz, muda a pessoa. O posicionamento na sociedade, não é? Eu Na falo, vida estudantil. Na minha vida profissional, acho que assim, o resultado cirúrgico é uma coisa para mim, mas o que mais marca é a alteração da pessoa. Com certeza. A alteração que a pessoa tem num pós-operatório, aquela autoestima que retoma, retomar as atividades normais é a coisa mais, para mim, pelo menos, a coisa mais Com gratificante certeza. que tem. Obrigado, doutor Dall'Olio. Kátia Nunes Firmino, coordenadora pedagógica do Educandinho e primeiro ano do Educandário Santo Antônio, é www.educandinho.com.br e tem um telefone de contato também aí na tela. Facílimo, hein? Kátia, obrigado, viu? Você Muito obrigada. Ela foi convidada, participou e foi co-apresentadora. É verdade, é Fala verdade. demais, não me chama mais. Você nos auxiliou muitíssimo, porque eu sempre gosto de formar painel com um homem e uma mulher, porque eternamente teremos visões diferenciadas, não é? E por que não na apresentação também? Não é? Eu tenho um tipo de preocupação, você nos trouxe outras preocupações e outros questionamentos importantíssimos. Muito Obrigado. obrigada. Olha, eu nem tinha percebido. É verdade. Foi um prazer estar aqui novamente. A gente tirou muitas dúvidas, né? Tirou. E foi um prazer. Tirou. Obrigado, um abraço. Obrigada. Gente, voltaremos amanhã, se Deus quiser, com um novo tema e novos convidados. Como se diz lá em Milão, na Itália, se vediamo domani, bella. Tchau, fui. É quando chega o inverno da vida que se percebe o valor do cobertor de orelha que sempre esteve ao nosso lado.